amigos, senhoras e senhores, bom dia. Amigos, nós precisamos de uma revolução como foi em 64. Em 64, os militares fizeram uma revolução aqui no Brasil. Assumiram o poder. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Os políticos comunistas fugiram e depois de 2, 3 anos, em 66, 68 principalmente, os políticos comunistas é que começaram a matar brasileiros inocentes, explodindo bombas em aeroportos, nas ruas, sequestrando pessoas para ter dinheiro para comprar armas, para fazer mais revolução. A revolução que os militares fizeram foi uma revolução boa para salvar o povo. Essa é a verdade, que estavam implantando o comunismo aqui, em 1964, 63, mas a revolução foi em 64. Agora, o comunismo já está implantado no Brasil. Isso está provado. Na própria Constituição diz que o governo pode pegar uma casa tua, botar uma família para morar na tua casa, pegar um prédio, uma fazenda tua e não pagar nada. Expropriar o nome disso. Então, meus amigos, o comunismo já está implantado no Brasil, tanto que eles fazem o que querem. Eles fazem as leis que querem, eles não respeitam as leis, eles roubam, um absurdo, né? Em cada pedacinho do Brasil. Não é só lá em Brasília não, viu? Pessoal, militares, amigos do Bolsonaro, que acham que o Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil. Não vai. Não vai porque os comunistas já estão no poder. Eles estão em cada instituição, em cada pedacinho do Brasil. Então nós precisamos novamente de uma revolução. Aqui, revolução do bem, para restabelecer a democracia. Não existe mais democracia no Brasil, amigos. A justiça injusta é um crime terrível e continua ocorrendo justiça injusta. Quem é? O Bolsonaro vai conseguir prender ministro do Supremo Tribunal Federal? Vai conseguir prender governadores e políticos altamente corruptos? Eu até sugiro a pena de morte para grandes corruptos. Meus amigos, nós temos que, primeiro, não ter medo dos militares, porque os militares são nossos amigos. Os militares comunistas, que são os maus militares, que deve ter muitos militares comunistas agora, foram 32 anos que os militares não se meteram na política, 5 anos que começaram a falar, né? Ainda assim, o Mourão, quando falou, ele foi reprimido, né? Ele era o comandante do Comando Sul lá, aqui do Brasil, e aí transferiram ele para Brasília. Mas a verdade é que os militares se acovardaram e deixaram que esses políticos roubassem bilhões, talvez trilhões dos nossos impostos. Quando eles roubam, desviam dinheiro de órgãos públicos, é dinheiro do povo. Agora, só agora o povo entendeu que quando fala em governo, fala dele. É a pessoa, o pobrezinho, o milionário, o rico, a classe média, o miserável. As televisões agora começaram a falar isso. Nós já falamos, há 5 anos. E o Olavo de Carvalho até nos ensinou isso. Eu só não entendo por que o Olavo de Carvalho não estimulou a intervenção militar e apoiou uma eleição com o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro não vai conseguir mudar o Brasil. Para mudar toda a ideologia comunista que já está implantado na mente, passa geneticamente. Os senhores sabiam, senhores, que um condicionamento cerebral, uma maneira de pensar, parte do caráter e da personalidade é passado geneticamente? Então isso é dificílimo de mudar, mas é possível. Então, os militares têm que assumir o poder, face esse serviço de condicionamento cerebral, que não é tão difícil mudar, com amor, né? E daí nós vamos conseguir mudar o Brasil. E vamos ter que prender novamente, como em 64, os militares prenderam muitas pessoas importantíssimas, governadores, ministros do Supremo, senadores, prenderam generais, almirantes, brigadeiros, prenderam soldados, tenentes. Foram 1.496, 1.500 militares comunistas que os militares
que fizeram a Revolução de 64, prenderam. Então, a Revolução Militar é uma coisa, revolução do povo, porque os militares, quando fazerem a revolução que vai ser feita, o povo vai aplaudir, porque eles estão agora só com uma massa incrível de pessoas do YouTube e máquinas, né, que compartilham as postagens a favor do Bolsonaro, ludibriados novamente pela mídia. Falando na mídia, a mídia é comunista, né? Por isso que nós, os senhores, até letrados, ricos, cultos, os pobres, todos estão enganados e ainda acham que... ainda acreditam no que ouvem nas televisões. Um abraço, senhores. Por favor, compartilhe. Boa sorte e bons momentos. Precisamos de uma nova revolução, sim, para restabelecer a democracia. Quem diz que 64 foram os políticos que nomearam a junta militar é mentira. É mentira. E o Bolsonaro fala isso. Para quem enganar o povo, meu Deus? Fala a verdade. Se o povo fosse bem informado e soubesse que em 64 os militares é que agiram primeiro, com o Mourão Filho saindo lá da cidade do Juiz de Fora, de um pequeno quartel, veio até o Rio de Janeiro, aí começou a Revolução, os outros generais aderiram. Por isso que eu sugiro que o general Mioto saia lá do Comando Sul, que são 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com as suas tropas em direção a Brasília e dar o start dessa nova revolução do bem, para restabelecer a democracia. Vamos deixar de enganar a população? Até rico deixa de ser enganado. Poxa, que merda de comunismo está instalado no Brasil. Só se manda no povo de qualquer jeito, né? Manda até no letrado. E pior que todos os professores, a maioria são comunistas. E porque também já foram ensinados assim, por isso que temos militares comunistas que foram ensinados por pessoas que iam dar aula lá nas escolas militares, falando que deve ser respeitada a Constituição, mesmo ela sendo comunista, porque a nossa Constituição já é comunista. É isso aí, pessoal. Já falei muitas coisas, mas acredito que dá para entender. Se não entenderam, eu falo muito rápido, que eu tenho muitos assuntos para falar e misturo muitos assuntos. Mas, no final, acho que os senhores entendem. Um abraço, boa sorte, bons momentos. Por favor, compartilhem, amigos.